Olá, amados, a paz de Yahushua, dando continuidade aqui, né, à nossa pesquisa sobre a divindade de Jesus, né, como o Miguel Ângelo estava falando, né, que Jesus, porque ele está falando que Jesus é o único Deus, ele diz que Deus, a divindade de Jesus é triunicamente, né, ou seja, triunicamente eles são únicos, né? Sendo que não tem respaldo na escritura. Então vamos aqui dar continuidade, né? Que eu parei, já estava passando um pouquinho o tempo, então eu resolvi parar, né? Essa parte para poder continuar aqui, né? Então vamos lá, vamos continuar. A gente parou aqui, né, amados, em Filipenses 2, 5 e 7, que está dizendo assim: seja a atitude de vocês a mesma de Yahushua, que, embora sendo Deus, né, está dizendo aqui, embora sendo Yahweh, não considerou que o ser igual a Yahweh era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então vamos ver aqui como é que está nas outras versões, tá? Vamos lá. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Yahushua tinha. Ele tinha a natureza de Yahweh. Veja, a natureza, ele não está dizendo que ele era Yahweh. Ele tinha natureza. Qual a natureza? O espírito. Por quê? Foi o que eu expliquei no vídeo anterior, que o espírito, amados, para a gente entender, Yahushua, ele foi gerado pelo espírito. Então era como se fosse o espermatozoide, não que o espírito é o espermatozoide, só para a gente entender, tá? É para a gente entender, né? Então veja, aqui está dizendo, ele tinha a natureza de Yahweh, ou seja, por quê? Porque Yahweh, ele gerou Yahushua em Maria. Mas não está dizendo que ele é. Vocês vejam bem, aqui está, ele tinha a natureza de Yahweh, mas não tentou ficar igual a Yahweh. Ele sabia que ele tinha a natureza de Yahweh, por quê? Porque ele foi gerado pelo Espírito, mas ele não tentou ficar igual a Yahweh. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tá? Tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Então vocês vejam bem, aqui está dizendo, tornando-se igual aos seres humanos, por quê? Porque Yahushua, ele é a alma, ele tinha alma, ele não tinha um corpo físico, ele tinha alma, tá certo? Ele era a alma, e a alma que era Yahushua tinha o espírito do Pai, a natureza do Pai, porque ele sempre foi um com o Pai no entendimento. Mas aí quando ele veio para cá, para esse mundo, ele foi gerado pelo Espírito, então ele teve a natureza do Pai no Espírito, tá certo? Porque ele foi gerado pelo Espírito, e ele era um no Pai no entendimento. Assim como no princípio ele era um com o Pai, ele não era o Pai, mas ele era um no Pai. Eles eram um no entendimento. É isso que a gente tem que entender. Tá? Então aqui, ó, tem entre vocês o mesmo modo de pensar de Yahushua, que mesmo existindo na forma de Yahweh, aqui já tá, mudou o texto, porque aqui, ó, ele tinha a natureza de Yahweh. É mais esse aqui que tá o correto, tá? Por isso que a gente sempre tem que estar, amados, vendo várias versões para a gente não ser enganados, tá certo? Para a gente não ser enganados, porque veja aqui está o correto, o mais correto, ele tinha a natureza de Yahweh, porque ele foi gerado pelo Espírito. Aqui, ó, mesmo existindo na forma de Yahweh, não. Ele tinha a natureza e tem a natureza de Yahweh, por quê? Porque ele foi gerado pelo Espírito. Então, tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Yahushua, pois ele, subsistindo em forma de Yahweh, que sendo em forma de Yahweh, mas aqui é que está o correto. Esse aqui que está o correto. Então, a gente está vendo que aqui não está dizendo que Yahushua é Yahweh, aqui está dizendo que ele tinha a natureza de Yahweh. Por quê? Porque ele foi gerado pelo Espírito. Entende? Isso está bem claro na Escritura, amados, bem claro. Vamos continuar aqui. Tá? Vamos continuar.
O Filho é o resplendor da glória de Yahweh e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Veja bem, amado, o nome que herdou, qual o nome que o Yahushua herdou? O nome do Pai. O nome do Pai é Yahweh, do Filho é Yahushua. Então vocês vejam bem que o Miguel Ângelo ele falou, né, que Jesus é o único Deus e que só tem um sentado no trono. Vocês vejam bem que aqui, como a gente já viu outros versículos, agora a gente achou outro. Veja, o Filho não está dizendo que ele é o Pai, está falando o Filho, que é Yahushua, é o resplendor da glória de Yahweh. Se ele fosse Yahweh, ele ia falar que Yahushua é a glória de Yahweh. Não está dizendo isso. Aqui está dizendo o Filho é o resplendor da glória de Yahweh, ou seja, a glória de Yahweh resplandece no Filho. E a expressão exata do seu ser de quem? A expressão exata de Yahweh, que resplandece em Yahushua. É isso que está falando no texto, não está falando que ele é Yahweh. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então vocês vejam que o que o Miguel Ângelo falou, que só tem, que o único Deus, que só tem um Deus que está sentado no trono, é um só no trono, já cai por terra. Com os outros versículos também que a gente viu, né, de Estevão falando, eu vejo os céus abertos e Yahushua em pé à direita de Yahweh. E outros textos que a gente viu em Apocalipse, né? Então vocês vejam bem. Aqui, ó. Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então vocês vejam que ele não é o Pai. Ele não assentou no trono. Ele se assentou à direita da majestade. Ou seja, Yahushua está sentado à direita de Yahweh. Então são dois, o Pai e o Filho. Tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então, vocês vejam que Yahushua herdou o nome, que o Pai deu o nome a ele. Se ele fosse o próprio Pai, não estaria dizendo isso aqui. Então, vocês vejam que foge totalmente do que está na Escritura. O que o Miguel está falando aqui, foge totalmente. Veja, Jesus é Deus? Vamos ver esse? Jesus é Deus? Alguma vez Jesus afirmou ser Deus? Vamos ver. Esses anúncios são chatos, né? Pergunta. Jesus é Deus? Alguma vez Jesus afirmou ser Deus? Resposta. Na Bíblia, não há registro de Jesus dizendo, de Yahushua dizendo, palavra por palavra, eu sou Deus. Veja. Está aqui. Respostas bíblicas. Suas perguntas, respostas bíblicas. Tá aqui. Não precisa pesquisar mais nada. Porque se Yahushua fosse Deus, amado, fosse Yahweh, ele teria dito. Qual o problema dele dizer? Ele teria dito. E Yahushua é verdade. Nele não há mentira nenhuma. Entende? Então veja. Entretanto, isto não significa que ele não tenha afirmado ser Deus. Veja bem, olha como é que eles mudam. Como exemplo, tome as palavras de Yahushua em João 10:30. Eu e o Pai somos um, como a gente leu. Como ele diz eu e o Pai somos um, como a gente leu? Eu e o Pai somos um no Espírito. Vocês vejam bem, tanto que aqui ele está falando eu sou o Pai. Amados, preste atenção. Ele não está dizendo assim, eu sou o Pai. Porque se ele fosse o Pai, ele teria dito. Aqui está dizendo, eu e o Pai somos um. Eu e Yahushua e o Pai e Yahweh. Somos um. Somos um quê? No entendimento do Espírito. Em um primeiro olhar, isto pode não parecer uma afirmação de Yahushua em ser Deus. Entretanto, perceba-se a reação dos judeus à sua afirmação. Os judeus responderam. Quem são os judeus? Os líderes religiosos daquela época. Que lógico que eles não vão falar isso porque eles querem que o povo continue na cegueira.
né, cegos no sistema. Os líderes religiosos responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos. Cadê? Não te apedrejamos por alguma obra, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo? João 10:33. Vamos ver aqui o João 10:33. O que ele está falando aqui? Vamos lá, deixa eu subir aqui para depois eu não me perder, tá? Depois eu vou colocar esse link na descrição para vocês. João 10:33. Vamos ler aqui de novo, para a gente entender o contexto, tá? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, você vê que ele está falando meu Pai, ele não está falando eu sou o Pai. Está falando meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Veja, eu sou um, o Pai é outro. Mas eu e o Pai somos um no espírito, no entendimento. Novamente, os líderes religiosos pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Yahushua lhes disse: eu lhes mostrei minhas boas obras da parte do Pai. Veja, Yahushua está falando, Yahushua lhes mostrei as minhas boas obras da parte do Pai. Ele não fala ele não falou que ele é pai, que ele é o Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os líderes religiosos. Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Iarro. Veja, se apresenta como Iarro, mas ele não disse que é Iarro, ele veio revelar a Iarro. Ele veio revelar a Iarro, mas aqui não está dizendo que ele é Iarro. Se apresenta como Iarro, por quê? Porque ele veio revelar o Pai. É isso que está dizendo aqui, amados. Veja bem. Os judeus compreenderam a afirmação de Yahushua como uma declaração em ser Deus. Eles entenderam. E o sistema religioso bota isso para a pessoa entender também que Yahushua é Deus. Para as pessoas ficarem cegos no engano da religião. Nos versículos seguintes, Yahushua não corrige os judeus dizendo: eu não afirmei ser Iarro. Yahushua não corrige. Vamos ver nos versículos seguintes o que está falando? Então vamos lá. Veja. Porque você é um simples homem e se apresenta como Iarro. Aqui os líderes religiosos falando, vamos lá. E Yahushua lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês? Veja, na lei de vocês. Eu disse: vocês são deuses. Se ele afirmou deuses, aqueles a quem veio a palavra de Iarro, e a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou, separou, né, e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Iarro. Veja bem, amados, ele não disse que ele é Iarro. Ele disse que é o filho de Iarro. Vocês vejam bem. Vocês vejam bem. Ele disse, sou filho de Iarro. Por que vocês estão me acusando de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Iarro. Ele não disse, eu sou Iarro. Eu sou Deus. Não, ele disse, eu sou o filho de Iarro. Então vocês vejam bem. Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Veja. Se eu não realizo as obras do meu Pai. Então ele sempre está falando do Pai, que o Pai é o único Deus e que o Pai é Pai dele, que ele é filho. Ele não disse que ele é o Pai. Ele disse que ele é o Pai no espírito, no entendimento do Pai. É isso que está dizendo. Então vamos lá. Vamos voltar aqui e continuar. Cadê? Olha, isto indica que Yahushua realmente estava dizendo que era. Olha só, vamos voltar aqui, olha só. Os judeus compreenderam a afirmação de Yahushua como uma declaração em ser Deus. Nos versículos seguintes, Yahushua não corrige os judeus dizendo, eu não afirmei ser Deus. Veja bem, mas ele disse, vocês estão dizendo que eu estou blasfemando por eu dizer que eu sou filho de Iarro? Não é isso que a gente leu? Isto indica que Yahushua realmente estava dizendo que era Deus ao declarar, eu e o Pai somos um. Veja como é que eles são maliciosos, amados.
Veja bem, Yahushua não disse eu Pai somos um porque ele é Deus. Ele disse eu Pai somos um porque ele é um no entendimento do Pai. Ele está no Pai e o Pai está nele. E o que? No entendimento, no Espírito. Vocês vejam bem. Em João 8,58, nos dá outro exemplo. Disse-lhes Yahushua, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Sim, porque ele que estava falando com Moisés. Não era o pai, era ele. Ele estava falando com Moisés da parte do pai. Mas era Yahushua falando. Aqui, ó. Mais uma vez, em resposta, os judeus tomaram pedras em uma tentativa, ou seja, os líderes religiosos tomaram pedras em uma tentativa de apedrejar Yahushua. João 8,59. Por que os judeus iriam querer apedrejar Yahushua se ele não tivesse dito algo que criam em ser blasfêmia, ou seja, uma afirmação em ser Yahweh? Veja, ele não disse isso, ele disse que é filho de Yahweh. A gente leu bem claro na escritura. Então vocês vejam o sistema, esses falsos judeus da ONU, porque isso aqui, gente, são maçons, são falsos judeus da ONU, maçons que querem deixar as pessoas no engano da religião. Então vamos continuar aqui. Veja bem, em João 1,1 diz que o verbo era Yahweh. Veja, a gente leu no vídeo passado, no vídeo anterior. João 1,1 quando diz que o verbo era Yahweh no entendimento. No entendimento. Vamos ler de novo. Eu faço questão, amados, de ler de novo. Fica bem entendido isso aqui. No princípio, era aquele que é a palavra. Quem é a palavra? Yahushua. Ele estava com Yahweh, ou seja, ele, a palavra, Yahushua, estava com Yahweh, Espírito. 2. E era Yahweh no Espírito, no entendimento. Ela, a palavra que é Yahushua, que está se referindo à palavra, estava com Yahweh no princípio. Você veja, ela, a palavra que é Yahushua, estava com Yahweh, outro, no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Então vocês vejam bem, para vocês verem que eles estão botando isso aqui justamente para a pessoa entender que o verbo era Deus, o verbo que está falando é palavra, mas era Yahweh no entendimento, no espírito. Não é que ele é Yahweh espírito, mas ele tem o espírito do Pai, tá? Aqui, ó, João 1,14 diz que o verbo se fez carne. Isto claramente indica que Jesus, que Yahushua é Deus em carne. Mentira. Vamos ler João 1,14? Vamos ler 1,14. Vamos continuar aqui, amados. Eu faço questão de continuar. Nele estava a vida, 4. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Yahweh, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Testificar acerca da luz. Quem é a luz? Yahushua. Ele próprio não era a luz. Ele, quem está falando que não era a luz? João, ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Quem é a luz? Yahushua. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, Yahushua, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo. Quem é a palavra? Yahushua. E o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veja bem. Veja bem, o mundo foi feito por intermédio dele porque ele é a palavra. E através da palavra que Yahweh foi falando, haz de firmamento. Entende por quê? Porque a palavra é Yahushua. Então vocês vejam, os dois formaram tudo. O pai e o filho. Então vocês vejam bem. Vamos lá. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, aos que querem seu nome. Então, como pode, amado evangélico, você que está me assistindo, vocês dizerem, olha, não importa o nome, importa a pessoa de Jesus.
Como? Não importa o nome. Isso aqui está dizendo, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Iarro, os quais não nasceram por descendência natural, no físico, nem pela vontade da carne. Pela vontade da carne, o que? Da religião. Nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Iarro, ou seja, nasceram do Espírito. Vamos lá. Verso 14. Aquele que é a palavra, Yahushua, tornou-se carne e viveu entre nós. Veja, aquele que é a palavra, que é Yahushua, tornou-se carne e viveu entre nós. Porque ele aqui não era carne. Ele era alma e a palavra. Mas ele não tinha um corpo físico, não era carne, não tinha esse corpo físico. Então veja, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Estou falando de quem? De Yahushua. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai. Unigênito vindo do Pai. Vocês vejam bem. Yahushua unigênito vindo do Pai. Yahushua unigênito vindo do Pai, que é o outro Espírito. Cheio de graça e de verdade. Veja bem. Onde está dizendo aqui que Yahushua é Deus? Que Yahushua é Espírito? Aqui está dizendo isso? Vocês vejam, amados, o engano da religião. Então vamos lá. João 1 diz que o verbo era Deus, era Iarro. Então a gente vê que o verbo era Iarro no espírito, no entendimento. João 1,14 diz que o verbo se fez carne, sim. O verbo Yahushua se fez carne e habitou entre nós, como a gente leu. Isto claramente indica que Yahushua é Deus em carne? Não. Yahushua é homem. Homem. Ele é homem e ele era um no Pai, no Espírito. Então vamos lá. Tanto é verdade, amados, que tem um versículo que diz assim, que Yahushua, ele é o mediador entre... Olha, vamos ver? Aí a gente vai continuar ali. Vamos ler. Jesus é mediador entre Deus e o homem. Vamos ver onde é que está escrito. 1 Timóteo 2, veja aqui, vamos botar aqui. Porque isto é bom e agradável diante de Yahweh, nosso Salvador. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Yahushua, homem. Yahushua, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Que tá, Yahushua, homem. Não disse? Deus. Yahushua, homem. Então vocês vejam bem, só aí já cai por terra, né? E quando aqui fala Deus nosso Salvador, é porque Yahweh, ele também é nosso Salvador, porque ele enviou o Filho, homem, o nosso Salvador, para nos salvar. Porque ele é Espírito. Ele não teria como nos salvar no físico, sendo Espírito. Mas o Filho, ele, homem, ele teve como nos salvar. Por quê? Porque ele morreu nessa vida temporal, ressuscitou, quem ressuscitou foi o Pai, porque o Pai ressuscitou o Filho, como a gente viu. Em nenhum momento diz que o Filho se ressuscitou, o Pai ressuscitou o Filho, é assim que está na Escritura. Certo? Então vocês vejam bem. Então tanto o Pai quanto o Filho são nossos salvadores. Tá certo? Então veja bem, o Pai é nosso Salvador no Espírito, e o Filho é nosso Salvador porque ele morreu no físico para nós podermos ter a liberdade hoje de adorar o Pai em Espírito e em verdade. Então vocês vejam bem. Vamos aqui continuar aqui, né? A blasfêmia dessa pessoa aqui. Então vamos lá. Atos 20, 28 nos diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito de Yahweh vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Yahweh. Bispos aqui, amado. Primeiro que bispo era uma
palavra de político, eram cargos políticos daquela época, tá? E que eles botaram como cargos religiosos, tá? Mas Yahush e Yahoo não habitam em religiões, tá? Então vamos lá. Para apacentar a igreja de Yahoo, para que ele resgatou com seu próprio sangue. Mas aqui tá falando que Yahush é Deus? Não, tô falando que Yahush é o homem e resgatou com seu próprio sangue. Quem comprou a igreja com seu próprio sangue? Yahushua. Correto. E aí está dizendo que ele é Deus? E aí? Atos 20 e 28 declara que Yahu comprou a igreja com seu próprio sangue. Não. Portanto, Yahushua é Deus? Não. Amados, olha como é que eles são, cara. Eu não sei se é para rir ou para chorar numa situação dessas. Eu não sei. Porque veja bem, Atos 20 e 28, vamos ler. Atos 20 e 28, amados. Ó, vamos botar até aqui. Vou botar nessa aqui para a gente ver várias versões. Vocês vejam que eles apelam de uma tal forma para poder botar as heresias deles, né? Que vocês veem que isso é uma apelação. Uma apelação, gente. Isso é um absurdo. Eu não sei se é para rir ou para chorar num momento desse. Então vamos lá, vamos ler. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o espírito de Yahweh entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Yahweh, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio filho. Que ele resgatou com seu próprio sangue. Veja bem, aqui ele botou, olha só. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus. Eu estou lendo como está aqui, para vocês entenderem. Que ele resgatou com seu próprio sangue. Veja, olha como é que está aqui. Para vocês verem como é que a gente tem que pesquisar. Cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho que o Espírito de Yahweh entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Yahweh. Só que pastores aqui, o único pastor é Yahushua, aqui está falando como orientadores da igreja de Yahweh. Ou seja, orientar para levar as pessoas ao caminho que é Yahushua, porque Yahushua que é o pastor, tá? Que ele comprou por meio do sangue do seu próprio filho, tá? Que ele comprou... Yahweh comprou por meio do sangue do seu próprio filho. Não está dizendo que ele comprou com o seu próprio sangue. Aqui está dizendo a qual ele comprou com o seu próprio sangue, mas ele tirou. A qual ele comprou com o seu próprio sangue, que ele resgatou com o seu próprio sangue, a qual ele adquiriu com o seu próprio sangue. Mas esses aqui estão tudo errado. Aqui está o correto. Então vocês vejam bem. Que ele comprou por meio do sangue de seu próprio filho. Porque foi o filho que foi derramado o sangue. E Yahweh nos comprou por meio do sangue do próprio filho. É assim que é o correto. Por isso que a gente tem que sempre estar pesquisando, amados. Né? Então, vamos lá. Tá. Aí agora vamos continuar aqui. Tomé, o discípulo, declarou a respeito de Yahushua, Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. E Yahushua não o corrige. Vamos ver aqui, João 20, 28. Vamos ver. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Yahushua lhe disse, por que me viu, você creu? Felizes que não viram e creram. Tá. Mas qual é o sentido deles falarem isso? Realmente porque Tomé falou Senhor meu e Deus meu? Ué, e aí? Vamos ver aqui. João 20, 28. João 20, 28. Aí eu vou acabar de ler isso aqui, vou encerrar essa parte. 28. Foi uma expressão
que ele viu, ficou surpreso e falou: Senhor meu, Deus meu. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Senhor meu e Deus meu. 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 Ué, mas ele estava falando Senhor meu e Deus meu. Ou seja, Yahushua era o Senhor dele e Yahweh era o seu Deus. É isso que Tomé estava falando, porque ele creu. Entendeu? É isso. Yahushua que não está falando. Tanto que Yahushua não corrigiu por causa disso, porque ele falou Senhor meu e Deus meu. Ó. Entendeu? Senhor meu, que é Yahushua, que é o Senhor dele, e Deus meu, que é Yahweh. Então, Tito 2,13, nos encoraja a esperar pela volta do nosso Deus e Salvador. Yahushua, veja também em 2 Pedro 1,1. Então, vamos lá. Vou fazer o seguinte, eu vou continuar aqui essa parte, tá? Porque a gente tem muito que discorrer aqui, tá certo, amados? Então, amados, vou dar uma parada e vou voltar nessa parte. Eu vou colocar esse link na descrição, tá bom? Então, que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Desculpa aí, o vídeo tá ficando um pouquinho longo, né? Mas vou dar uma separadinha aí, vou continuar. Então, amados, curtam o vídeo, por favor, dê o like, se inscrevam no canal, sejam bem-vindos, acione o sininho para receber notificações, compartilhe o vídeo para que outros possam ter acesso à verdade, tá certo? E sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.